Sábado, dia 30 de julho, falta um mês e um dia para o final do mercado de transferências. Aqui estamos nós para mais um episódio do podcast de Mercado Flash. Hoje um sábado calminho, mas ainda com algumas oficializações e também uns quantos rumores, que isto nos últimos dias têm sido mais oficializações. Mas o mercado não é só feito de rumores, portanto também vamos trazer aí alguns assuntos que, pelo menos na minha opinião, são interessantes. Mas vamos começar pelas oficializações e, claro, como habitual, por Portugal. Hoje começamos então no Futebol Clube do Porto, mas deixo já um aviso que o mercado nacional não traz assim grandes novidades. Nos Dragões, que hoje jogam a Supertaça em Aveiro com o Tondela, ficou oficializada a saída de Mamadou Loum, médio defensivo que esteve na época passada emprestado ao Alavés, foi agora emprestado ao Reading do Championship. Já se tinha falado dele, já o próprio Paul Ince, treinador do Reading, tinha falado de Mamadou Loum, disse que ele era um monstro e que queria ter o jogador do Futebol Clube do Porto. Desejo cumprido, então o médio defensivo de 25 anos vai para o segundo empréstimo consecutivo. Ele que tinha sido contratado ao Sporting de Braga, na altura pelo Futebol Clube do Porto, tinha sido cedido pelo Braga ao Moreirense, portanto o Lume nunca chegou sequer a jogar no Braga e também pouco jogou no Futebol Clube do Porto. Segundo a imprensa inglesa, vai então haver uma opção de compra de 5 milhões de euros, a oficialização essa já está consumada. Novo jogador do Reading, Mamadou Loum. No Sporting continuam a falar de saídas e hoje o Jornal Record diz que os Leões rejeitaram uma proposta do Al Raed para prolongar o empréstimo do Eduardo Henrique, médio brasileiro de 27 anos, que já estava emprestado ao Al Raed da Arábia Saudita. O clube queria então, ou propôs ao Sporting o prolongamento desse empréstimo por mais uma temporada, assegurando também o pagamento total dos salários e uma taxa pela cedência. No entanto, o Sporting rejeitou para já essa oferta porque procura a saída em definitivo deste médio contratado na altura abeçado, mas que também jogou muito pouco no Sporting, fez apenas 22 jogos, tinha sido já emprestado ao Crotone de Itália e esteve na época passada então no Al Raed da Arábia Saudita, onde fez 30 jogos, tem contrato por mais 2 temporadas, é um dos sedentários que o Sporting tenta também deixar sair. No Benfica, mais assuntos em discussão, como também já vem sendo habitual. Vamos começar pelo guarda-redes bósnio Vladan Kovacevic, já aqui o Igor já falou dele, eu lembro-me disso. É um guarda-redes que joga na Polónia, no Rakov, que deu uma entrevista este sábado, a entrevista deve ter saído este domingo, não tenho a certeza, mas é uma entrevista a um jornal da Polónia em que reconheceu que há um interesse do Benfica. Ele disse mesmo que o interesse é real, mas que os encarnados não são os únicos interessados na sua contratação. Guarda-redes que renovou recentemente com o Rakov da Polónia por mais 4 temporadas, e por isso diz que a decisão está nas mãos do clube. Ele admite que gostaria de sair, seria bom para ele, mas claro que depende do clube, até porque renovou mesmo recentemente, por isso o Rakov não estará assim tão interessado em deixar sair este guarda-redes bósnio, que é então apontado pela imprensa nacional, e ele próprio admite que há esse interesse por parte do Benfica para ser a opção direta ou até o substituto de Odysseas Vlachodimos. E é mesmo a Vlachodimos que vamos, isto porque o técnico do Leicester City, Brendan Rodgers, em entrevista à Eleven, desmentiu os rumores que associam o internacional grego ao Leicester da Premier League, isto numa altura em que Kasper Schmeichel continua a ser apontado com insistência ao Nice, clube francês. Vamos ver então se foram apenas declarações, e porque estamos a falar da Premier League, para inglês ver, ou se há algum interesse por parte do Leicester, isto tendo em conta que Kasper Schmeichel pode então sair para a França. O certo é que para já Vlachodimos parece seguro no 11 do clube encarnado, pelo menos enquanto não vier outra contratação, isto se vier mesmo. Caso saia, parece óbvio que o Benfica vai ao mercado. Vamos ver então se é para contratar Vladan Kovacevic ou não, mas este próximo mês de agosto pode ainda trazer novidades na baliza do Benfica, e o próximo mês de agosto também pode trazer novidades relativamente a um dossiê que eu percebo-vos, às vezes leio os comentários e até nós próprios já estamos um bocado cansados, mas tem que ser. Mais um episódio da novela Ricardo Horta. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Portanto, já aqui falámos várias vezes dele, do interesse do Benfica, não vale a pena continuar aqui a falar de outros pontos que não tenham nada a ver com negociações. Só recordar, caso vocês não tenham ouvido o episódio de ontem, sábado, aliás, sexta-feira,
que António Salvador, presidente do Braga, deu uma entrevista ao Canal 11 em que disse que o Ricardo Horta só sairia por 20 milhões de euros. Hoje o jornal Record diz que para Rui Costa esse valor está completamente fora de questão, que os encarnados não aceitarão pagar esse valor por Ricardo Horta, apesar de haver um claro interesse, claríssimo já, interesse do Benfica em contratar o internacional português, e então fala-se que a única possibilidade que os encarnados ainda colocam em cima da mesa é pagar 15 milhões de euros, um valor que já tinha sido apontado pelo jornal A Bola na sexta-feira, incluindo ainda jogadores. Fala-se de Gil Dias e Diogo Gonçalves, dois nomes não são novos, e ainda de Rodrigo Pinho, avançado que não foi inscrito na Liga dos Campeões. Este nome já me parece um pouco mais improvável, até tendo em conta que o Sporting Braga tem Abel Ruiz, tem o Vitinha e contratou recentemente o Simone Banza e ainda tem o Mário Gonzalez. Portanto, pelo menos o Rodrigo Pinho poderá não interessar ao Braga, vamos ver os outros jogadores, mas então Ricardo Horta continua a ser novela. Vamos deixar o Benfica, vamos até Vizela, isto porque antes de começar a gravar este episódio, Vizela confirmou uma contratação que já vinha a ser falada pelo 0-0 há mais de um mês e meio, demorou, mas foi mesmo. Mateus Pereira, lateral que tinha sido falado para o Futebol Clube do Porto e para o Benfica, foi oficializado este sábado pelo Vizela, um jogador que pertence ao Cruzeiro, onde foi formado, mas que estava emprestado ao Guarani, fez 26 jogos este ano, 3 golos e uma assistência, assinou por 3 temporadas com o Vizela, equipa que conseguiu a manutenção na última temporada e que procura também consegui-la este ano. Vamos ver então o que é que este Mateus Pereira pode mostrar em Portugal, um jogador que então tinha sido associado ao Futebol Clube do Porto e ao Benfica. Vamos ver se tem qualidade para esses níveis ou não, mas então a assinar por 3 temporadas com o Vizela, por isso o clube também do Minho a proteger-se quanto uma possível venda, caso o jogador se afirme logo nesta primeira época. Passando de Vizela, vamos até Braga, não é muito longe. Ontem à noite o Sporting Braga oficializou a contratação do mexicano Diego Lainez, já tínhamos falado aqui ontem dele, jogador que foi emprestado pelo Betis, foi apresentado ontem no intervalo do jogo com o Celta de Vigo, vai usar a camisola 18, é um empréstimo com opção de compra de 7 milhões de euros, internacional mexicano que disse que quer jogar para estar presente no Mundial do Qatar, obviamente. Do Braga passamos para o Rio Ave, porque este método de apresentar jogadores a meio de jogos pegou e Leonardo Ruiz também foi confirmado a meio de um jogo particular. Neste caso também já tínhamos falado aqui ontem dele, é o substituto direto de Pedro Mendes, que não vai, pelo menos aparentemente, para Vila do Conde. Avançado colombiano, Leonardo Ruiz, 26 anos, vai do Estoril para o Rio Ave. O Estoril fica ainda com metade do passe deste avançado que em Portugal já jogou no Futebol Clube Porto B, Sporting B e ainda no Varzim, além, claro, do Estoril, onde esteve na época passada. Para fechar, em Portugal, ainda duas possíveis saídas, uma mais perto de acontecer do que a outra, embora haja negociações nesse sentido. Vamos falar primeiro de Ian Mateus, o craque, pode dizer assim, do Moreirense, está a caminho do Yokohama Marinos do Japão por 1,5 milhões de euros, um encaixe muito importante para a equipa de Moreira de Cónegos, que, como sabem, desceu de divisão, e o Ian Mateus era a grande referência ofensiva desta equipa, que também perdeu recentemente o Rafael Martins, mas este é um jogador que terminou o contrato. O Ian Mateus fez na época passada 9 golos e 6 assistências em 36 jogos, portanto uma participação muito interessante a nível ofensivo. O negócio está praticamente fechado, o próprio treinador do Moreirense, Paulo Alves, não tem utilizado o brasileiro nos últimos jogos particulares, portanto o Ian Mateus vai deixar o futebol português e vai deixar também 1,5 milhões de euros nos cofres do Moreirense, vai jogar no Japão. Já o Vitória ainda pode perder o defesa Abdul Mumin, segundo a imprensa do Ghana, de onde é natural o defesa central. O Vitória Sport Clube recebeu e rejeitou uma proposta do Raio Vallecano pelo defesa central de 24 anos. O valor não foi... não houve informação do valor, mas sabe-se que o Vitória só aceita uma saída por 5 milhões de euros. No entanto, esse jornal ganês diz que o Raio Vallecano ainda não desistiu, portanto vai lançar aí uma proposta mais alta do que aquela que foi rejeitada pelo Vitória. Defesa titular da equipa de Moreno. Vamos ver se vai continuar mais uma temporada com o símbolo do Vitória Sport Clube ao peito. Lá por fora, começamos por um treinador português, depois de ser eliminado pelo Maccabi Haifa da Liga dos Campeões. Pedro Martins está na porta de saída do Olympiacos, ainda agora começou a temporada e já está prestes a sair aqui um treinador.
Neste caso um treinador que já está há muito tempo na Grécia. O técnico português deu o treino ontem normalmente, mas disse que a própria direção nem sequer falou com o treinador, e a imprensa grega garante que a passagem do técnico português pela Grécia está a chegar ao fim, numa altura em que estava a começar a 5ª temporada como treinador do Olympiacos. Esta eliminação na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente a uma equipa israelita pesou bastante, não só a eliminação, mas vi os 2 jogos e o Olympiacos jogou muito pouquinho. Pedro Martins a confirmar-se deixa o Olympiacos depois de conquistar 3 campeonatos e uma taça da Grécia. Em França, Nuno Tavares foi oficializado como reforço de Marselha, ele que estava há algum tempo a ser pretendido pelo Marselha e também pela Atalanta de Itália, foi oficializado então em França, empréstimo até final da temporada, sem opção de compra, ele que tem contrato com o Arsenal até 2025. É normal esta cedência, não tinha espaço em Londres, especialmente depois da chegada do Alexander Zinchenko, e então vai ser emprestado ao Marselha, uma equipa que está na Liga dos Campeões, mas então sem opção de compra, até porque o Arsenal investiu 8 milhões de euros há uma temporada para contratar este jogador, que fez 27 jogos na época passada ao serviço dos Gunners. Outro negócio que está fechado e que chegou a ser novela aqui no Mercado Flash é Jules Koundé, defesa central era do Sevilha, agora é do Barcelona, vai continuar na Ligue 1, apesar de ter sido dado como certo no Chelsea, apesar de ter havido uma espécie de acordo do Sevilha com o Chelsea, que ofereceu 50 milhões de euros, e depois não sei o que é que aconteceu. O certo é que também por 50 milhões de euros Jules Koundé assinou pelo Barcelona, assinou por 5 temporadas, 50 milhões de euros mais 5 milhões por objetivos, e ficou com uma cláusula de rescisão modesta, 1.000 milhões de euros esta cláusula de rescisão então do Jules Koundé, com o Barcelona, mais um jogador que foi disputado entre o Chelsea e o Barcelona, e para já está 3-0 para o Barcelona neste aspecto, depois de roubarem, entre aspas, o Christensen, que terminou o contrato com o Chelsea e foi para o Barcelona. Roubaram também o Rafinha, que era pretendido claramente pelo Chelsea, e agora o Jules Koundé também ficou no Barcelona. Várias contratações aqui da equipa catalã, além destes nomes que já aqui falei, também Kessié, Pablo Torre e Lewandowski. Portanto, claramente o Barcelona esta temporada, este verão, pelo menos para já, o Barcelona é o campeão de mercado. E agora vamos aos tais rumores que eu estava a falar, um deles um pouco triste para os jogadores de FM, onde eu claramente me incluo, porque Lorenzo Luca, um avançado que mede 2 metros e 1 centímetro, avançado italiano, que joga no Pisa, iria ser colega de equipa de Tomás Esteves, mas não vai ser, isto porque está a caminho do Ajax, um empréstimo de 1 milhão de euros com uma opção de compra de 10 milhões, portanto o Pisa pode encaixar 11 milhões de euros com este jogador que há uma temporada estava no Palermo, foi depois para o Pisa, não marcou assim muitos golos na Série B, 6 golos em 35 jogos, tem 21 anos, mas é apontado como uma grande promessa, e grande também no sentido literal, porque é um jogador muito alto, e já sabe como funciona no Ajax, é promessa, vamos contratar, portanto, Lorenzo Luca a caminho de Amsterdão. Imaginem as fotos entre Lorenzo Luca e Francisco Conceição, vão ser interessantes. Para fechar, mais 2 coisinhas rápidas. Primeira, mais um reforço para Jorge Jesus. Ontem falei aqui do Luan Pérez, e disse que já eram 4 brasileiros, se quiséssemos contar com o João Pedro Galvão, que é internacional italiano, mas natural do Brasil, e agora são 5, isto porque apresentado com o Luan Pérez veio também o outro central brasileiro. Falamos de Gustavo Henrique, de 29 anos, que trabalhou com o Jorge Jesus no Flamengo e que chega então por empréstimo do Mengão por uma temporada. Ele que estava há 3 anos no Flamengo, é a 8ª contratação de Jorge Jesus para o Fenerbahçe da Turquia. Por fim, aquele rumor muito giro dos mercados de transferências que surgem em quase todos os mercados, até podia pôr aí o som do clickbait, mas eu não quero arriscar como ao Igor, e estas coisas podem acontecer, até porque eu tenho a sensação que o Bernardo Silva mais tarde ou mais cedo irá jogar no Barcelona, vamos ver se estarei enganado ou não, mas em Espanha continua então a falar-se dessa possível mudança de Bernardo Silva para o Barcelona, e o presidente do clube catalão até veio dar aqui mais um je ne sais quoi à coisa, veio aquecer, pode-se dizer assim, a situação. Disse que o Bernardo Silva é um jogador muito bom, portanto fica aqui um elogio do presidente do Barcelona. Vamos ver se Bernardo Silva vai ou não para lá. Caso isso aconteça, o jornal francês L'Équipe diz que o Manchester City já tem um alvo definido para substituir o internacional português. Fala-se então que Lucas Paquetá, médio internacional brasileiro que joga no Lyon, vai ser então o substituto de Bernardo Silva, caso este vá mesmo para o Barcelona. Vamos ver o que é que acontece nos próximos dias, mas pode estar aqui uma troca muito gira. Vamos ver o que é que sucede. Para já, Bernardo Silva é superior ao Paquetá, mas fez uma excelente época também o Paquetá no Lyon. Vamos ver.
Enquanto eles não se decidem, olha, eu vou embora, volto amanhã, porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.